E aí, guitarrista, tudo bem por aí? Hoje é um vídeo mais dinâmico. Como vocês viram no título do vídeo, eu vou estar mostrando como chegar no som de worship, num preset de worship, naquele som gringo, Bethel, Elevation e todas essas referências. O intuito aqui do vídeo é mostrar para você os parâmetros, né? A maneira que cada efeito se comporta, em cada posição que deve ser colocada, como vai se comportar em cada posição. E com base nesse vídeo você pode estar criando o preset que você desejar, né? Para o gênero musical que você quiser, beleza? Mas hoje, em especial para o worship, que é a área hoje onde eu mais atuo, né? Então vamos lá. Eu tô com a Matrix 2 aqui para timbrar. Abri o software dela no PC, tá? No computador. Todas as pedaleiras você vai ter a oportunidade de pegar o software dela, baixar e conseguir controlar, fazer os presets pelo computador. É muito mais fácil porque tu já vê todos os parâmetros mais amplos, né? Então fica mais fácil. Particularmente, né? Fica mais fácil. Tem muita gente que gosta de timbrar direto manualmente na pedaleira. Antes de mais nada, só explicar, né, o que é um preset. Eu sei que tem muita gente que já sabe, mas eu tô aqui pensando no guitarrista que chegar aqui e começar do zero mesmo, a tocar guitarra, comprar uma pedaleira agora, não sabe por onde começar. Bom, o preset, ele é o conjunto de vários efeitos, vários blocos. Isso aqui que vocês estão vendo é todos os efeitos. Reverb, delay, drive, o próprio amplificador. Tá? Tudo isso, a soma de tudo isso que eu falei e muito mais, né? É o que vai resultar no preset, num timbre. E para cada tipo de música, para cada gênero musical, vai ter uma referência de timbre que você precisa chegar. Vamos lá então. O primeiro passo é o amplificador. O que é um amplificador? Ele é o que vai amplificar o teu som. O nome já diz. Ele vai intensificar, expandir o som da tua guitarra. Ele vai trazer características sonoras para tua guitarra, tá? Para o teu som. Então, tem vários amplificadores aqui, né? Para você escolher, beleza? Então, só para você ter uma ideia de como fica o som da guitarra limpa, sem nada. Enfim, e agora com o amplificador, né? Ele vai intensificar o som, vai destacar na mix, beleza? É praticamente isso. Não existe um timbre sem um amplificador. Isso aqui é a base de tudo. Só que todo amplificador, por exemplo, quando você vai comprar um amplificador real mesmo, físico, ele vem com um amplificador e os gabinetes dentro dele, aquelas caixas que vai dentro dele. Então, não tem como eu colocar aqui um amplificador e não colocar o gabinete, beleza? Essa é a lógica. Mas vamos por etapa. Primeiro, o amplificador. Qual é o amplificador certo para me colocar? Não existe um amplificador certo, beleza? Existe um amplificador que está dentro dos parâmetros e características sonoras para aquele som, para aquele timbre que você deseja chegar, como eu já expliquei aqui no vídeo. O que eu vou pegar hoje para mostrar aqui para vocês é o Vox, beleza? Vou pegar esse Vox aqui, por quê? Porque o Vox ele tem uma característica, um som meio crunchado. Por exemplo, ele é um clean, eu posso utilizar ele como um clean, mas se eu coloco um pouquinho de ganho, né, tem uma característica com um som um pouquinho mais quente, mais saturado, que é interessante, porque quando eu toco fraco, ele vai trazer o clean, mas é um tipo de amplo que se eu toco mais forte, ele dá uma saturada. E isso é uma característica muito, muito utilizada no worship. Tá? Então, eu sempre vou por essa linha de amplificador. Então aqui, vou deixar mais ou menos no 27 aqui, e o Tone Cut é como se ele fosse um corte da abertura do teu som. Então se eu aumento aqui, ele vai cortar, né, muito, o teu som vai fechar. Se eu abrir, ele vai, no caso, se eu baixar aqui, ele vai abrir o teu som. Então eu vou deixar mais ou menos aqui
no 10 aqui, porque eu não quero um som fechado, beleza? E vamos já colocar logo o gabinete aqui para testar o som. O gabinete tem vários tipos, né, para você estar fazendo aqui. Eu vou logo utilizar o próprio Vox mesmo, tá? Aqui eu já tenho o som da minha base, né, no caso, do amplificador. Ó, vou experimentar tirar o gabinete só para vocês verem que sem o gabinete o som não vem, tá? Ele fica um som desequilibrado, estridente. O que é o IR, tá? É que tem aqui a aba de IR, mas nem toda pedaleira vai ter o IR, tá? Então por isso que eu estou optando em fazer com o gabinete. Mas o que é o IR? O IR, ele é a simulação de um gabinete, qualidade muito boa, né? Que não tem geralmente na pedaleira, né? Então você compra ou você acha gratuitamente, enfim, mas você importa esse IR para dentro da pedaleira que tem a capacidade de fazer isso, beleza? E o IR, ele geralmente vai vir com a captura também do ambiente na qual ele é feito toda essa parte de captação, né? Enfim. E isso traz a simulação ainda mais real, sabe? E fica um som muito, muito interessante. E eu acho muito melhor. Beleza? Muito melhor. Mas eu não vou colocar aqui, porque eu quero fazer mais na parada tradicional mesmo, que a maioria das pedaleiras vão ter. Vamos timbrar um pouquinho aqui. Tony Cut, gostei. Cara, vou tirar um pouquinho do grave aqui, colocar um pouquinho de... Gostei, gostei. Só vou tirar um pouquinho mais do drive aqui. E o gabinete. Aqui são os cortes de grave, de agudo, beleza? Cortei aqui um pouco no high cut, deixei em low cut. Tá bom, por enquanto vai ficar assim. Sempre quando a gente vai somando os efeitos, pode ser que você vai sentir a necessidade de alguma alteração, tá? Em alguns parâmetros na qual já foram colocados. Próximo bloco aqui, que eu quero adicionar, é o compressor. E o que ele vai fazer na prática, né? Vamos supor que você está tocando e aí tem hora que você toca mais fraco, e tem hora que você toca mais forte, dá uma palhetada, né, com mais força ali. Vai ter os altos e os baixos, né? E o compressor ele serve para trazer o equilíbrio. Quando você toca um pouco mais fraco, ele vai elevar um pouquinho o volume para que ele fique num padrão nivelado. E ao mesmo tempo também quando você toca forte, ele não vai deixar saturar, né, o teu som, fazendo com que ele tenha um certo equilíbrio. E aqui em vários compressores você vai ter parâmetros, né? Por exemplo, o release, que é até onde, quanto tempo ele vai continuar comprimindo, tone, que é a abertura do compressor, volume, que por exemplo, quando você coloca o compressor aqui, talvez ele aumente muito mais o ganho da sua guitarra, o volume. Então serve para você regular por aqui. Threshold, intensidade, ataque, a velocidade que vai comprimir o teu som. Vamos botar aqui o compressor e eu vou tocar aqui. Vocês vão ver na prática como é que ele funciona. Sem compressor. Vamos lá. Ó, tocando fraquinho. Vou soltar a mão. Agora, com ele ligado, vocês vão ver que quando eu tocar fraquinho e tocar forte, ele vai manter um padrão. Tá vendo? Ele mantém um volume assim equilibrado. Próximo efeito, gate. Isso é muito importante. O gate ele vai estar aqui também nessa área de Dynamics. Né? O gate é o limpador de ruído. Vou saturar aqui o volume do ganho do amplificador para vocês verem a diferença que é ele ligado e ele desligado.
Então, deu para ver o quão importante é para trazer uma limpeza para o teu som. Próximo efeito agora é drive. Vamos para os drives. Você sempre vai colocar ele depois das frequências, das dinâmicas, mas sempre antes dos amplificadores. Tá? Por quê? Se você coloca ele depois dos amplificadores, você não vai deixar que o amplificador aqui ele amplifique ou processe esse drive. Vou tocar para vocês verem a diferença. Então só aí tocando você já consegue ver que tem que ser colocado antes do amplificador. Pedal de drive, eu sempre penso em 2 pedais de drive no preset, para que você toque um drive pensando em primeiro estágio e outro drive em segundo estágio. O que é isso, primeiro e segundo estágio? Primeiro estágio, um drive mais fraco, onde você vai fazer uma base um pouquinho mais forte, refrão, enfim. E o drive de segundo estágio pensando já algo para solo, beleza? Então, sempre quando for falar primeiro, segundo, terceiro estágio, é uma crescente. Eu acabei já testando e eu gostei muito desse Garden aqui para utilizar como primeiro estágio. Uma coisa muito importante, sempre pensa num pedal que não tire a característica principal do teu som, do amplificador. Senão fica algo meio estranho, fica meio abelhudo, meio artificial. Então é isso. Vamos timbrar aqui junto esse pedal de primeiro estágio. Lembrando que tem que ser algo bem leve para trazer essa dinâmica, tá? Então eu vou já logo baixar o meu ganho aqui e o voice também. O voice aqui é o volume da distorção, daquele, sabe? Do efeito do drive. E aqui o ganho também, praticamente os dois aqui andam juntos, tá? Vamos ver. Eu sempre vou tocando aqui ao mesmo tempo e ligando e desligando para comparar a questão de drive, se está muito ou pouco, volume principalmente, se está aumentando. Eu já percebi logo de cara que eu preciso baixar um pouquinho o volume, que ele está aumentando além do que eu quero, tá? Eu não posso deixar ele aumentar muito. Então aqui eu vou dar um pouquinho mais de tone, diminuir um pouquinho a voz. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vou aumentar um pouquinho mais o volume do meu amplificador. Cara, curti demais, tá? Ó, pode ver que ele não descaracterizou o som do amplificador, não aumentou demais o volume, perfeito para o primeiro estágio. Agora vamos pensar em segundo estágio. Então eu vou vir aqui, adicionei mais um pedal de drive. E para segundo pedal de drive, eu vou utilizar o Timmy. Esse pedal aqui é muito bom, eu curti pra caramba ele. Então como eu vou utilizar de segundo estágio, eu já vou logo aumentando aqui para uns 66, tá? Colocar um pouquinho mais de treble e tirar um pouquinho o grave. Aqui eu já sei que ele vai saturar um pouquinho, então eu vou diminuir um pouquinho o volume. Vamos ver a diferença que vai ficar. Aqui eu vou aumentar um pouquinho o bass. A gente vai vendo conforme a gente vai tocando, tá? Aqui diminuir um pouquinho. Eu vou diminuir um pouquinho mais aqui o drive, eu achei que ficou muito abelhudo.
Próximo preset, galera, reverb. Vou deixar aqui os drives desligados para a gente timbrar sem eles ligados, tá? Vou deixar aqui para ativar depois. E agora vamos para o reverb. Bom, o reverb, muita gente vai começar a timbrar hoje, acha que tem que ter muito reverb, acha que tem que ter um shimmer, que é aqueles oitavadores agudos, sabe? Então, não é isso, cara. Na verdade, o reverb ele tem que deixar o teu som bem natural, né? Evitando que ele seja o destaque, talvez, principal, mas que ele traga a ambiência, a cauda, o molho, beleza? Por exemplo, muita gente que eu conheço que vai timbrar, quando vai colocar reverb, coloca com uma mix lá em cima, mano. Eu, particularmente, quando entrei para esse mundo de presets e comecei a timbrar, eu achava que o segredo estava na mix, mas na verdade isso aqui é uma mentira, porque quando você coloca uma mix muito alta, parece que tua guitarra está sendo gravada de 10 metros de distância. É legal você deixar mais ou menos no mix de 29, por ali. O pré-delay, ele é o delayzinho que dá quando você toca e aquele reverb vai começar a soar. Vou tocar aqui na prática para vocês verem. Ó. Vou aumentar. Ó, tá vendo que ele demorou para soar? Quando eu diminuo, não fica tão perceptível. Mas para esse caso, eu gosto de deixar zerado para evitar qualquer tipo de... para não ficar embolado. Essa é a palavra. Então, galera, eu vou escolher esse mod reverb aqui. Então, aqui eu vou deixar em 29. O pré-delay vou deixar zerado, beleza? O decay vou deixar em 82, mais ou menos. Aqui o low end e high end é as sobras de grave e agudo. Então, eu vou deixar abrir um pouquinho o agudo aqui e vou cortar aqui mais ou menos o grave, porque eu quero que aqui no caso, o que eu estou fazendo? Eu estou evitando, às vezes a gente passa a mão na corda aqui, faz a passada aqui e fica aquele agudinho sobrando chato no reverb. E é isso que eu estou fazendo, eu estou prevalecendo mais o grave, né? E fica um negócio mais orgânico. Então é isso, vou tocar aqui um pouquinho para vocês verem como é que ficou. Próximo bloco, delay. Cara, delay, vamos lá, delay é o efeito mais importante, eu acho, para se falar, porque ele tem muitos detalhes a serem vistos. Então vamos lá. Primeiro, existem duas formas de você estar utilizando o delay. Duas formas que eu digo duas posições diferentes aqui na cadeia. Você pode utilizar ele depois dos amps. Ó, tá vendo aqui que tá o amplificador e o gabinete, né? Você pode utilizar depois deles, ou você pode utilizar antes, até mesmo antes dos drives, tá? Por quê? Porque ele vai te trazer duas características diferentes, e essas duas características, cara, por mais que sejam diferentes uma das outras, as duas ficam muito legais, cara. Depende daquilo que você vai querer. Aqui, quando você deixa no final, depois dos amps, você vai deixar o delay mais em estéreo, ele vai deixar o delay mais aberto, ou seja, ele vai soar mais, você vai conseguir sentir mais o som do delay sendo tocado, o efeito delay, sabe? Vai te trazer mais ambiência, vai te trazer mais sustain, mas tem também a opção de você trabalhar com ele aqui nessa posição, que é antes do amp, antes do drive também pode ser, que é a característica de saturação. Quando você coloca ele aqui, ele vai saturar o teu amp. Eu vou tocar aqui para vocês sentirem a diferença. Eu vou mostrar aqui para vocês na prática, tá? Vou tocar o mesmo riff e o delay em posições diferentes, tá?
Agora ele atrás. Pode notar que aqui quando eu coloquei nessa posição ele já aumentou o mix, tá? E ele também aumenta o feedback. Ele intensifica o delay ali. Tá legal. Baixei aqui. Agora fazer o mesmo riff. Pode ver que no final ele meio que corta, ele enxuga. Então ele perde nesse ponto, tá? Mas em relação à saturação, pode ver que ele preencheu muito mais na hora do riff. E eu curto muito isso. Vou deixar aqui nessas configurações. E agora a segunda coisa importante é a sincronização, tá? do tempo do delay. No worship, a gente usa muito a figura dotted, que é aqui, ó, 1/8 dotted. Essa figura, ela é uma figura que tu consegue perceber que o delay está ali junto, sendo tocado, e é uma figura onde não faz embolar. Sabendo tocar ali na hora certa, o riff certo, fica muito legal essa figura rítmica. É muito utilizado em dotted aqui, né? E também em quarter, né? Que é 1/4 aqui, mas eu vou colocar em dotted. Então eu vou pisar aqui na música, né? Ó, no tempo da música, e vocês vão ver a figura que vai ficar em dotted, né? Ó, então se a música tá aqui, tá, o dotted vai ficar aqui, ó. Tá, pá, 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 pá. É uma figura que ela se difere, então, do padrão, do clique. Configurado o meu delay. Agora, vamos para o último bloco, que é o pedal de volume, tá? Vou configurar aqui para controlar o meu volume no pedal de expressão. Então, já estou controlando ele aqui. Falando do volume, por que ele é importante? Eu quis trazer ele aqui também. Porque o volume, se eu coloco ele na frente, ele vai ter uma característica. Se eu coloco aqui atrás de tudo, vai ter outra. Se eu coloco ele aqui, ó, na frente, todos esses presets, a hora que eu baixar aqui, ó, todos esses presets também vão baixar. Se eu coloco aqui na frente, quando eu baixar aqui, ó, no expressão, ele só vai baixar o volume da minha guitarra, mas os outros presets vão ainda continuar soando. E aí, para sobrar aquela cauda, enfim, o certo é se colocar na frente. Vou fazer na prática aqui, que eu acho que vai ficar melhor de vocês entenderem, ó. Vou cortar os drags aqui. Ó, deu aquele corte brusco. Vou fazer mais uma vez. Agora olha a diferença colocando ele na frente. Esse reverb, o delay, que é o que traz a cauda, o sustain, assim, ele não vai ser cortado. Parei faz tempo, baixei o volume faz tempo e continua a cauda. É isso, galera. Acho que o preset está feito. Eu vou tocar aqui uma música para vocês verem como é que ficou, tá? O preset e vocês verem como é que fica junto com a música sendo tocada.
Esse foi o vídeo, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe para quem precisa de ajuda para começar a montar os presets. Tenho certeza que muita gente vai usufruir disso. E é isso, se inscreva no canal, deixe seu like, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu!